Sejam todos bem-vindos a esse encontro Tira Dúvidas. Isso mesmo, é um bate-papo que a gente vai fazer aqui para tirar dúvidas sobre dislexia, sobre alfabetização, essas dúvidas que vocês trouxeram para mim lá no Instagram, no direct, lá também no post que eu fiz, né, sobre o copia e cole, uma sequência de atividades que eu fiz com uma criança. Então, vocês trouxeram bastante dúvidas sobre esses temas, né, de dislexia e alfabetização. E eu resolvi fazer para vocês, então, esse encontro tirador, esse bate-papo, para a gente conversar mesmo, ficar bem à vontade e tirar essas dúvidas que chegam para a gente, né, nos atendimentos. Meu nome é Josilene Celeste, eu sou neuropsicopedagoga, sou especialista em alfabetização clínica e dislexia, tenho mais de 22 anos de profissão, né, como alfabetizadora. E resolvi contribuir, né, com vocês um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho da minha prática, né, através de cursos, de mentorias, de aulas como essa também. Espero que vocês gostem dessa aula e vamos à primeira dúvida, então, que é uma dúvida clássica que eu separei aqui, até anotei as dúvidas, tá, no meu caderninho, porque eu não quero deixar passar aqui nada. Então, vamos lá. A primeira dúvida e que várias pessoas colocaram é a dúvida clássica de Josilene, como eu vou diferenciar dislexia de dificuldade de aprendizagem, dificuldade de alfabetização? Aí a pessoa até colocou assim ainda, no início do processo. Como diferenciar dificuldade de alfabetização, de dislexia, no início do processo, ou seja, quando a criança ainda não sabe ler. Como que eu vou diferenciar isso? Como que eu vou saber quando é um e quando é outro? Vamos partir do princípio que quando a criança está no início do processo, ela está ali antes dos seus 9 anos, certo? Daí, a gente já não precisa ter um laudo de dislexia, porque o laudo de dislexia ele é dado após os 9 anos, após um determinado período de intervenção, enfim, tem todo um critério para ser fechado um diagnóstico de dislexia, tá? Então, nós aqui não vamos nos apegar ao laudo de dislexia, tá? Mas nós precisamos identificar os sinais. Então, nós vamos aqui entender se essa criança tem sinais de dislexia ou se sinais que ela apresentam é de dificuldade de aprendizagem. A dificuldade de aprendizagem, você faz uma intervenção e a criança ela responde bem a essa intervenção. Ou seja, a intervenção que você vai fazer vai dar resultado, vai gerar um resultado rápido para aquela criança, tá? Então, eu estava com dificuldade, você interviu, ela melhorou, ponto. Não é dislexia. A dislexia, ela tem uma dificuldade mais acentuada. Então, você vai intervir, a criança vai melhorar em alguns aspectos, mas a dislexia, ela não tem cura. Então, a criança vai continuar com algumas dúvidas, ela vai melhorar, mas ela não vai sanar aquelas dificuldades que ela tinha, tá? Então, vamos lá. O que que a gente precisa observar? A criança, no início do processo, para ser dislexia, ela tem dificuldade com rimas? É um sinal, tá? Que você já pode anotar no seu caderninho. Um sinal de dislexia. A criança que está no início do processo tem dificuldade com rimas, tem dificuldade com músicas, ela tem dificuldade para aprender música, ela tem dificuldade na escrita, então às vezes ela escreve de espelhado ou de cabeça para baixo, números e letras. Ela também tem dificuldade com sequências, principalmente dias da semana, meses do ano, tá? Também é um sinal de dislexia. Você também precisa se atentar se nessa família teve ali o pai, a mãe, né, ou um irmão que também teve dificuldade na aprendizagem da leitura e escrita, porque é muito comum, né, quando o pai ou a mãe tem a criança também herdar aí, né, essa genética. Se ela teve desenvolvimento na linguagem oral, tá? Esses pontos você consegue observar na anamnese, tá? Você consegue observar. Então, você faz esse levantamento desses sintomas
ver se a criança tem ou se não tem esses sinais, tá? Esses sintomas. Lembrando que antes dos 7 anos, antes dos 9, perdão, nós vamos levantar hipóteses, tá? Vamos levantar hipóteses, vamos colocar essas hipóteses lá no nosso relatório, bonitinho, e vamos intervir, tá? Nós não precisamos esperar que essa criança receba um laudo de dislexia para intervir. Muito pelo contrário. Quanto antes começar a intervenção, antes os resultados, antes essa criança vai conseguir se desenvolver, tá? Então a gente não precisa esperar, não. Próxima dificuldade que vocês me perguntaram aqui. Quais estratégias têm se mostrado mais eficazes na prática clínica? Então, quais estratégias, então, que a gente vai usar para essa criança que está no início do processo, na clínica? O melhor método, né, se falando de metodologia, o melhor método para alfabetização de crianças com dislexia é o fonoarticulatório, tá? Então, quando você mostra para a criança que a letra ela tem um nome, tem um som, tem uma boca, né? Você consegue fazer com que ela perceba a letra de uma forma diferente e com sensações diferentes, digamos assim. Por exemplo, quando ela faz o som de uma letra, quando ela produz o som de uma letra, né? A boca dela faz uma articulação, a língua tem um posicionamento. Então, a criança praticamente ela sente a letra, produz o som antes de escrever, antes de traçar. Então, isso facilita a aprendizagem da criança que tem dislexia, tá? Diferente da gente pegar só ali o nome da letra e querer que a criança decore aquilo ali. Né? A, B, C, D, E, F, vai seguindo aquela sequência, tá? Vai ser muito mais difícil para a criança. Então, uma das metodologias, né, que a neurociência traz para a gente, né, que facilita a aprendizagem da criança com dislexia, é o fonoarticulatório. Outro ponto, né, de estratégia também que nós não podemos, aliás, que nós precisamos colocar em primeiro lugar, né? Eu ia falar que nós não podemos deixar de lado, mas esse é o ponto que vem em primeiro lugar. É partir do nível funcional. Como assim? Imagina se você recebe uma criança do terceiro ano. Você não pode pensar na intervenção dessa criança como uma criança de terceiro ano. Para você começar a intervenção com ela, você tem que saber o nível funcional da aprendizagem dela. Então, ela está no terceiro, mas qual é o nível funcional da aprendizagem dela? Não é nível do terceiro. Em que nível ela está? Tá? E a partir do nível funcional, do mapeamento que você vai fazer desse nível funcional, você vai conseguir identificar aí realmente os pontos onde ela tem prejuízo, para você poder fazer uma intervenção muito mais assertiva. Então, você não pode partir da série que a criança está, né? É um erro que às vezes a gente comete, né? A gente fala assim, ah, a criança está no terceiro ano, então o que que uma criança de terceiro ano precisa saber? Não é bem assim, tá? Quando se trata de intervenção em alfabetização, a gente precisa saber o nível funcional da aprendizagem da criança para poder fazer uma intervenção que faça sentido, tá? Para a criança. Vamos lá, então, para a terceira pergunta. Qual a sequência ideal de trabalho da consciência fonológica? Ótimo, olha só. A consciência fonológica ela existe sim uma hierarquia, um passo a passo, tá? Então, qual é essa sequência? Consciência de palavras e frases, consciências de rimas e aliterações, consciência de sílaba e consciência do fonema, tá? Essa é a hierarquia da consciência fonológica, o passo a passo ali da consciência fonológica. Bom, trabalhando sempre uma de cada vez, respeitando o nível funcional da criança. Próxima dúvida. Atender uma criança atípica que ainda não está alfabetizada. Então, como, essa foi a dúvida que uma seguidora colocou, como atender uma criança atípica que ainda não está alfabetizada? Aqui ela não especificou qual é o transtorno dessa criança, né? Então, ela falou num todo, uma criança atípica. O que que nós precisamos saber quando a gente vai alfabetizar uma criança atípica?
o comportamento dessa criança, né? É uma criança que precisa de uso de medicamento? É uma criança que não precisa de uso de medicamento? É uma criança que consegue ficar um tempo bom, né? O tempo da sessão ali concentrada, ou pelo menos sem muita agitação? É uma criança que vai precisar de um reforço positivo, né? Reforço positivo, para quem não sabe, é assim: você combina com a criança, se ela cumprir com tal tarefa ou com todas as tarefas, ela ganha um brinde no final da sessão. Então, é uma criança que vai precisar de reforço positivo, né? É uma criança que tem ali, de repente, um hiperfoco em alguma área para você trazer aquilo ali para dentro da sua sessão, tá? Então, você precisa conhecer as peculiaridades dessa criança, tá? Antes de começar a sua intervenção. E depois, né, o que que nós temos que fazer? A criança atípica que chegou para mim e não é alfabetizada, né? Por onde eu vou começar então? Pela avaliação, tá? Pela avaliação. Vou fazer uma avaliação aqui se tratando de alfabetização, tá? Eu não estou aqui falando da avaliação para levantamento de hipótese diagnóstica. Porque a avaliação para levantamento de hipótese diagnóstica é outro tipo de avaliação, tá? Então, chegou uma criança para mim, a família trouxe, a queixa é de dificuldade de aprendizagem, independente se ela tem TDAH, dislexia, autismo, essa criança não sabe ler, né? Imaginamos que essa criança não sabe ler. Então, eu preciso que avaliar a leitura e a escrita dessa criança para identificar onde ela está travada e conseguir montar o protocolo dela de intervenção, tá? Então, independente do transtorno que ela tenha, eu preciso fazer essa avaliação da leitura e da escrita. Por quê? Porque, por exemplo, se essa criança tem TDAH hiperativo, vamos supor que ela é uma criança hiperativa. Talvez uma resposta que ela vai me dar ali durante a avaliação foi uma resposta mais impulsiva, foi uma resposta sem pensar. Ela me deu uma resposta porque ela queria se livrar logo da atividade e não porque ela não sabia. Então, eu preciso avaliar e ter um olhar clínico bem atento diante dessas crianças com transtornos, né, dessas crianças atípicas, porque eu preciso saber ali o que é do transtorno, o que é da dificuldade de aprendizagem. Ela fez isso porque ela tem tal transtorno, porque ela não sabia mesmo, né, uma dificuldade, é uma área que ela está travada. Então, eu preciso ter o meu olhar clínico bem aguçado, eu preciso estar muito atenta sobre os resultados que essa criança vai me dar aí durante essa avaliação, né, das áreas referentes à alfabetização dessa criança, tá? Então, ó, você que vai atender uma criança, né, atípica em fase de alfabetização, faça sua avaliação da área da leitura e da escrita, consciência fonológica, habilidades chaves da alfabetização, sempre se atentando a o que a criança trouxe ali de dificuldade. É do transtorno que ela tem ou é de dificuldade da aprendizagem, tá? Como alfabetizar uma criança com dislexia? Vamos lá. A neurociência traz pra gente, né, o método fonoarticulatório, tá? Segundo a neurociência, é o melhor método para se utilizar com crianças que têm dislexia. Bom, além disso, nós também precisamos usar uma estimulação multissensorial. Então, eu vou utilizar com a criança diferentes formas de intervenção durante esse processo de alfabetização. Então, ela vai ver, ela vai ouvir, ela vai sentir, ela vai pegar, tá? Ela vai, né, o tato ali, ela vai ter o contato. Eu preciso estimular de todas essas formas, tá? Então, é por isso que eu costumo falar assim que a criança com dislexia, a gente precisa repetir muito, né? Mas não é o repetir, decorar, fazer a criança decorar. É o repetir com diferentes estratégias. Então, hoje na minha intervenção, por exemplo, vamos supor, né? Ah, hoje eu trabalhei com ciência de sílabas com ela, mas eu vi que ela ainda não consolidou. Na próxima sessão, eu vou trabalhar de novo consciência de sílabas, porém de uma outra forma. Não consolidou, na próxima sessão, eu vou trabalhar de novo, de uma outra forma. Sempre com formas diferentes,
com intenções diferentes, estímulos diferentes, tá? Muito visual, auditivo, tá? Fonológico. Como alfabetizar crianças com TDAH e autismo? Essa daqui é praticamente a mesma resposta que eu dei na primeira, né? Na primeira questão. Sempre considerar, tá? O que é do comportamento do transtorno, o que é da dificuldade da aprendizagem, tá? Por quê? O único transtorno, né, que impacta ali diretamente, digamos assim, na alfabetização é a dislexia. Os outros transtornos, eles dificultam a alfabetização porque o comportamento traz essa dificuldade. Por exemplo, uma criança hiperativa. Se ela não parar para aprender, né? Se você não conseguir fazer ela parar um pouquinho ali para aprender, ela vai ficar o tempo todo acelerada. Então, ela precisa desacelerar para você conseguir intervir. Então, imagina essa criança lá numa sala de aula, né? Com todos aqueles estímulos. Várias crianças chamando ela, e lápis do colega que cai no chão, e passa um no corredor. Essa criança ela vai ser o tempo todo muito estimulada. Então, ela não vai conseguir parar para aprender, tá? Então, se ela não parou para aprender, ela vai ficar atrasada. Só que às vezes ela está atrasada justamente por esse ponto. Aí, quando ela é medicada, quando ela começa as terapias, as intervenções, ela rapidinho desenvolve ali a alfabetização. Por quê? Porque ela teve o estímulo certo e o prejuízo dela era por conta de um sintoma lá, ou mais, né, daquele transtorno que ela tem. Tá? Então, é muito importante, né, a gente levar em consideração esses comportamentos, tá? Se esse comportamento que ela está trazendo ali para você está dificultando a aprendizagem dela. Porque nem sempre vai ser, o problema vai estar na aprendizagem, sim naquele comportamento, então ele precisa ser tratado juntamente com a intervenção que você vai fazer em alfabetização, certo? Hum, Deixa eu ver a próxima. Olha, gente, eu vou ver se eu respondo 10 perguntas, tá? Eu já respondi 3, 4, 5, 6. Deixa eu ver aqui uma boa. Professora de reforço atende uma criança autista, mas não está conseguindo avançar na alfabetização. Então, vamos pensar nesse caso aqui, né? Foi aqui a seguidora colocou para mim, que ela é uma professora de reforço, ela está atendendo uma criança autista e não está conseguindo avançar nessa alfabetização. Ela não me deu detalhes de idade, né, nem nada da criança, mas vamos levar em consideração que é uma criança que está em fase de alfabetização. Uma criança aí de até 10 anos, vamos pensar, né? É, Aqui, o que que eu posso falar, né, de dicas, digamos assim, para essa profissional? Que o objetivo da nossa aula é esse, né? É ajudar vocês aí com esses problemas que vocês estão tendo. É legal, eu inclusive já tive, eu acho que eu já tive uns 3 pacientes assim, autistas, que chegaram para mim com dificuldade na alfabetização, né? Mas a dificuldade da alfabetização era por conta do comportamento. Mas aí o que que eu fiz? Eu fui lá no hiperfoco que eles tinham, inclusive ele gostava muito de jogo de futebol, né? Então eu comprei cartinhas, sabe aquelas cartinhas que eles gostam de, acho que é bafo o nome, né? De brincar. E aí eu combinei. Falei assim, olha, se você cumprir com todas as atividades que a tia Josi trouxe, no final você vai ganhar uma cartinha. E assim, ele era muito bom de lábia, né? Aí ele falava assim, mas eu posso escolher primeiro a cartinha que eu vou querer? Aí eu deixava ele escolher, porque assim, para ele ainda era um estímulo a mais, que ele já até sabia qual que ele ia querer, né? E aí ele lá olhava, já separava e deixava ela no cantinho, porque ele já sabia que se ele cumprisse com tudo, ele ia receber lá no final, porque eu tinha muita resistência, né? Eu não sei se essa profissional tem resistência, mas eu tinha muita resistência com essa criança que já era praticamente um pré-adolescente, e foi uma forma que eu encontrei.
né, de conseguir avançar na alfabetização com ele, porque a partir do momento que ele sabia que ele ia receber aquela cartinha no final, ele cumpria com tudo que eu pedia para ele cumprir. Então, eu consegui, de fato, fazer minha intervenção. E aí, conforme eu fui intervindo, ele foi evoluindo, tá? Então, uma estratégia, né? Um outro ponto, né? A gente precisa identificar por que que essa criança não está avançando. Se ela está fazendo intervenção, se ela está indo toda semana fazendo a intervenção certinho, não é uma criança que falta as intervenções, o que é que está acontecendo com essa criança que ela está travada, que ela ainda continua travada, que ela não está avançando? Será que o problema está no que eu estou oferecendo para ela? Será que o problema está na metodologia? Será que o problema está porque eu não sei o que oferecer para ela? O problema é porque ela não quer fazer? Eu preciso identificar aí o que está acontecendo, tá? O meu ponto de partida tem que ser esse. Eu estou intervindo, essa criança não está avançando. Por que que ela não está avançando? Eu acredito, né? Eu acredito que essa profissional não esteja intervindo de acordo com o nível funcional. Por que que eu acredito? Porque é muito comum, quando a gente não intervém com base no nível funcional da aprendizagem da criança, a criança travar em algum momento. Então, a criança até tem algum avanço no começo das intervenções e depois ela trava. Por que que ela trava? Porque acaba que nós fazemos estímulos em áreas que, de repente, não é aquela área que está travando a criança. Então, o meu ponto de partida é o nível funcional, eu sei exatamente onde essa criança travou. Com isso, eu sei exatamente o que intervir. E se eu estou intervindo naquilo que ela está travada, ela vai destravar. Talvez não é em uma sessão ou duas, mas ela vai destravar. Tá? Então, de repente, essa criança não está avançando porque está faltando aí esse mapeamento do nível funcional para ter uma intervenção mais assertiva, tá? Vamos para a sétima, então. Sétima pergunta. Preciso de atividades para dislexia e TDAH. Essa também é uma dúvida que muita gente colocou, tá? Teve várias pessoas que colocaram no meu direct ontem que queriam sugestões de atividades para dislexia e TDAH. Então, olha só, a dislexia, já falei aqui antes, né? Quando se trata ali do processo de alfabetização, usamos o método fonoarticulatório, usamos o mapeamento do nível funcional para saber o ponto de partida de intervenção dessa criança, tá? E usamos também de diferentes formas de intervir. Então, é multissensorial, né? Através da visão, do tato, né? Da audição. TDAH, nós precisamos ter um cuidado. Por quê? É, o TDAH, geralmente, ele não tem muita paciência para as atividades no início da intervenção. Então, ele vai enjoar rápido, ele vai falar que não quer fazer, ele vai falar que não sabe. Se ele, olha só um exemplo que já aconteceu comigo. Atendi uma criança, ela era hiperativa e desatenta, e eu falava assim que ele escapava se pendurar no ventilador, né? Porque ele entrava na sala, assim, ele não tinha paciência, ele não conseguia sentar. E aí teve um dia que eu peguei um quebra-cabeça, que eu falei assim, bom, né? Eu acredito que esse quebra-cabeça aqui vai ser interessante para ele. Quando ele olhou, ele nem tentou começar, ele só olhou e falou que não queria fazer. Aí eu fui perguntando, ele falou, mas por que que você não quer fazer? É tão legal, olha, eu vou começar pra você e tal. Aí ele foi lá, colocou algumas peças, depois ele parou. Falou assim, ah, é muito grande. Então, olha só, por que que a gente precisa ter esse cuidado? E aí, depois, numa próxima vez, eu já trouxe um quebra-cabeça menor, com menos peças e as peças maiores. E aí ele fez, sozinho. Eu nem queria ajuda, porque eu pedi para ajudar, ele falou que não precisava. Então, o que que a gente precisa se atentar? Como eu peguei um quebra-cabeça com mais peças e tamanho menor, as pecinhas, ele nem quis tentar, porque ele já achou que ia ser difícil, que ia ser grande, e nem era difícil, nem era grande, era um nível fácil até. Mas eu acho que o tamanho da peça, né, ali, e acabou que gerou uma certa quantidade, pelo fato das peças serem pequenas, ele falou que ele não queria fazer. Quando eu trouxe
jogo com as peças maiores, ele fez e fez sozinho. Então, quando a gente fala em intervenção para criança com TDAH, né, nós precisamos pensar no comportamento dessa criança, nos prejuízos que o TDAH trouxe para essas crianças, para que a gente monte a nossa intervenção de acordo com o que a gente vai conseguir de objetivo. Porque senão vai ficar só tentativa e erro. Eu vou trazer uma atividade, a criança não vai querer fazer, vai querer pular para outra, não vai parar, não vai fazer, e ali vai uma sessão, vai outra e vai outra. Eu vou me frustrar quanto profissional, porque eu não vou ver avanço nessa criança. A criança vai se frustrar, porque nunca vai ter uma tarefa ali que ela vai conseguir terminar. E aí vai chegar num ponto que vai ficar insustentável, tanto para a criança quanto para o profissional. Tá? Então, você vai preparar uma atividade de alfabetização para essa criança, pensa numa atividade que ela vai fazer rápido, tá? Que ela vai conseguir terminar. É tão bom, olha no olho da criança, que ela conseguiu terminar uma tarefa, o olho dela brilha. Por quê? Porque geralmente essas crianças já vêm lá da escola não conseguindo terminar as tarefas. Quando você vai conversar com os professores ou vai ler o relatório dessa escola, é assim: fulano não consegue copiar do quadro, copia pulando palavras, começa e não termina, vai embora todos os dias com atividade incompleta. Ou seja, lá na escola ele já não está conseguindo dar conta. Aí na hora da nossa intervenção ele também não vai conseguir dar conta? Ele vai se sentir desestimulado. Eu atendo um paciente que ele falou para mim assim, dia desses, eu sempre pergunto sobre a escola, né, como tá. Aí ele falou assim: ai tia, não tá muito legal não lá na escola. Se eu pudesse eu só vinha para cá. Mas por quê? Porque ele se sente bem no atendimento. Ele consegue começar e terminar uma tarefa. Às vezes eu preciso ajudar, é lógico que às vezes a gente precisa dar a gente precisa fazer uma intervenção, né, ali um pouco mais profunda e um pouco mais além com a criança para ir avançando ela e forçando um pouquinho também, né? Mas aí a criança tem que conseguir concluir a tarefa para dar essa sensação de que eu consegui, eu terminei, eu fiz, tá? Então, principalmente essas crianças que trazem queixas aí de desatenção, né, de hiperatividade, a gente tem que ter cuidado com a quantidade de atividades que a gente vai preparar durante aquela sessão. Ainda mais que quando essas crianças estão no início da alfabetização, a gente fica um pouco ansiosa, né? Então, às vezes a gente quer entupir o menino de coisas, mas não é bem assim, tá? A gente precisa ir devagar, com tarefas menores, e cada sessão você vai aumentando um pouquinho o grau de dificuldade, certo? Então, para alfabetizar crianças com TDAH e autismo, sempre se atentar à quantidade de tarefas, ao tamanho dessa tarefa, ao nível de dificuldade dela, tá? E mesmo a metodologia que eu já falei para vocês nas outras perguntas. Deixa eu ver uma outra aqui. A nossa oitava pergunta. Não tem um passo a passo para atender casos de alfabetização na clínica. Essa seguidora me trouxe essa dificuldade, né? Ela falou: Josiane, eu não tenho um passo a passo. Gente, realmente, a alfabetização exige um passo a passo. Exige um passo a passo. Às vezes a gente até ouve pessoas falando assim: ah, a alfabetização não tem receita, que não sei o quê, que a chave do menino vai virar. Gente, a chave não vai virar. Aliás, ela só vai virar se você estimular. Sozinha ela não vira, não. Coloca lá a chave na porta, na fechadura da porta, e espera ela rodar sozinha. Ela não vai. Se você não for lá pegar a sua mão e virar ela, ela não vira. Então, nós, quanto profissionais, não podemos ficar esperando essa chave virar, esse clique da alfabetização. Gente, pelo amor de Deus, isso não existe, tá? Não existe clique da alfabetização. Não existe a chave que vira sozinha. O tempo da criança não existe. Não existe. A alfabetização, a criança, ela não se alfabetiza sozinha. Mesmo que ela convive no meio de leitura, ela não vai aprender sozinha, precisa ser ensinado. E para ensinar, realmente eu preciso ter um passo a passo, eu preciso ter um direcionamento, porque senão eu vou fazer o tempo todo erros e acertos, erros e acertos, erros e acertos, e não vou conseguir chegar num resultado esperado, tá? Então, olha só, como que seria esse passo a passo, né? Essa pessoa colocou aqui que
Precisa de um passo a passo. Primeiro passo, então, para alfabetizar na clínica. Você vai fazer anamnese com a família. Você vai ouvir o que a família trouxe de queixa. O que que a família quer de você, profissional? Por que que a família te procurou? Certo? Você vai ouvir a queixa da família. Você vai fazer a anamnese, onde você vai pegar ali todos os dados, desde a gestação dessa criança. Você vai colher todas essas informações, vai registrar isso. Você vai olhar o que a escola falou sobre essa criança, quais dificuldades que ela está apresentando lá na escola. Então, o primeiro ponto é isso, você pegar esses registros. Fez isso, você vai começar a sua avaliação. Então, você vai avaliar, né? Lembrando que nós estamos falando aqui, ó, de alfabetização clínica. Não estamos falando de levantamento de hipótese diagnóstica para transtorno, tá? Então, fiz a anamnese, eu vou avaliar como essa criança está em relação à leitura e escrita. Então, eu vou avaliar a leitura, a escrita, a consciência fonológica e as habilidades-chave da alfabetização, tá? Avaliei. Então, ó, segundo passo, hein? Primeiro passo, anamnese. Segundo passo, a avaliação, né? Leitura, escrita e habilidades chaves. Terceiro passo, aliás, leitura, escrita, consciência fonológica e habilidades chaves. Próximo passo, eu vou montar o nível funcional da aprendizagem dela, com os resultados da avaliação. Próximo passo, montar o protocolo de intervenção baseado no nível funcional. Estão vendo como tudo um vai puxando o outro? É uma escadinha, tá? E eu vou subindo os degraus. E por último, vou intervir com essa criança. Por último, não, porque depois da intervenção ainda vem o acompanhamento. Então, vira e mexe, eu preciso ver como que essa criança está. Se ela está evoluindo, se ela ainda está travada, o que está acontecendo ali com a aprendizagem dela. Eu preciso ir medindo essa aprendizagem aí. Por quê? Porque eu vou precisar recalcular minha rota em alguma parte do caminho, tá? Eu mesmo, por exemplo, fiz um protocolo para uma criança com 12 sessões, porém, na sétima sessão, eu reavaliei, né, de forma bem simples, tá? Não é uma avaliação profunda, não, é só para você saber mesmo os avanços que ele já teve. Reavaliei a leitura e a escrita e percebi que ele já estava alfabetizado na sétima sessão. Então, se eu não tivesse feito essa reavaliação, eu não teria essa clareza. Eu ficaria assim, eu acho que ele avançou. Eu acho que ele já entendeu. Eu acho que ele compreendeu. E aí a gente fica em cima do achismo, tá? É, antes da deixa eu ver aqui a mensagem que a Elisete me colocou. Antes da intervenção tem a avaliação, Elisete. Antes da intervenção é a avaliação, certo? Então, avaliei, montei protocolo, intervi, fiz um monitoramento desses avanços e vou seguindo monitorando até a alta, tá? Que a gente também não vai ficar cozinhando o menino ali, né, por anos e anos, né? Nós precisamos sempre focar na alta, tá? A nossa intervenção tem que ser para isso, pensando sempre na alta que essa criança vai ter um dia. Próxima pergunta, essa daqui, ó, boa também, ó. Criança com 8 anos. Dificuldade na leitura e escrita. Percebo que tem defasagem na consciência fonológica. Quais testes aplicar para avaliar? Então vamos lá. Criança de 8 anos, dificuldade na leitura e na escrita. Então, essa profissional, ela quer saber quais testes ela vai aplicar para avaliar. Se ela está com dificuldade na leitura e na escrita, eu preciso aplicar testes que vão avaliar essas áreas, tá? Se você for lá no Google, no Amazon, você vai achar vários testes lá, licenciados, né, para você comprar a licença e aplicar com essas crianças, testes que avaliam leitura e escrita, certo? E ela colocou aqui que ela percebe que essa criança tem defasagem na consciência fonológica. Então, assim, o que que acontece? Ó, um detalhe que tem aqui. O que seria essa defasagem
na consciência fonológica. Por quê? Consciência fonológica tem várias habilidades dentro dela. Então, nós temos consciência de palavras e frases, consciência de rimas e aliterações, consciência de sílaba, consciência de fonemas. Então, essa defasagem aqui em consciência fonológica seria defasagem em qual dessas áreas? Eu acredito que seja na consciência de fonemas, quando ela falou que essa criança estava com dificuldade na consciência de fonemas. E aí eu quero trazer para vocês uma reflexão. É, muitas vezes nós pegamos o método fônico e achamos que estamos trabalhando consciência fonológica. O método fônico, ele entra dentro da última etapa da consciência fonológica, lá na relação letra-som. Mas antes de eu ensinar para a criança a letra e o som, tem outras habilidades que eu preciso ensinar. Então, às vezes, eu mesmo já tive pessoas que conversando, você trabalha com ciência fonológica? Ah, trabalho, eu trabalho com método fônico. Então, método fônico não é consciência fonológica, tá? A consciência fonológica, ela tem outros pilares. O método fônico, ele é usado, sim, lá no último pilar. Então, método fônico e consciência fonológica são diferentes, tá? Eu acredito, então, que essa criança aqui está com dificuldade na relação letra-som, tá? Então, o que que ela vai aplicar aqui para avaliar? Ela vai aplicar testes que vai avaliar a leitura, a escrita, a consciência fonológica e as habilidades chaves também da alfabetização. Por quê? Porque aí aqui ela vai perceber por que que essa criança está com dificuldade nessa área da consciência fonológica aqui. Ela vai identificar qual é o pilar da consciência fonológica que a criança está com dificuldade. Ela vai identificar isso de forma exata. Isso aqui vai servir para ela como um ponto de partida depois para a intervenção. E além disso, talvez, se essa criança tiver com dificuldade na relação letra-som, talvez o problema não vai estar nem na consciência fonológica, vai estar nas habilidades auditivas, porque é muito comum crianças que têm dificuldade na habilidade auditiva, que têm essa habilidade prejudicada, ter dificuldade com relação à letra-som, tá? Então, profissional, o que que você vai fazer aqui? Você vai avaliar essas áreas. Você pode ir lá no Google e procurar lá por testes que avaliam leitura, escrita, consciência fonológica, habilidades chaves da alfabetização, certo? E você vai aplicar e vai fazer um mapeamento do nível funcional dessa criança. Vamos para a última. Deixa eu ver aqui. Tinha uma boa que eu queria trazer para vocês. Aqui, ó. A criança não consegue juntar o som das letras. Então, essa foi a dificuldade da seguidora. Ela falou, Josi, eu estou atendendo uma criança que não consegue juntar o som das letras. Então, aqui, o que que a gente tem que fazer diante dessa criança? A gente precisa entender por que que ela não está conseguindo juntar o som das letras. O que que eu posso fazer com essa criança? Se ela não está conseguindo juntar o som das letras, eu vou ter que ensinar isso mais vezes, tá? Lembra que eu falei no início da nossa aula que a criança que tem dislexia, principalmente, a gente tem que repetir, repetir, repetir de diferentes formas? Aqui, ó, exemplifica muito bem. Se eu ensinei para a criança o som das letras e ela não conseguiu juntar, ela não conseguiu entender isso, eu preciso voltar. E voltar, e voltar quantas vezes for necessário, tá? Então, o que que eu vou fazer? Vou te dar um exemplo prático. Separa pequenos grupos de letras, tá? Não coloca o alfabeto todo de uma vez, pequenos grupos. Comece pelas vogais, tá? Então, as vogais você pode apresentar todas de uma vez. Então, por exemplo, nessa sessão eu vou apresentar as vogais. Então, você vai apresentar as vogais,
Você vai fazer todos os sons, a criança vai fazer todos os sons. Você vai mostrar como que a boca fica, o dente, como que a boca da criança fica. Então você vai colocar um espelho, vai mandar ela olhar no espelho, fazer aquela boca diante do espelho. Você vai mandar ela falar aquela letra, né? Aquela vogal, o som daquela vogal. Enfim, você vai fazer todo esse processo, somente com as vogais. Fez isso, você vai pegar várias figuras, vai colocar na mesa e vai pedir para a criança identificar ali quais figuras começam com uma vogal que você vai pedir. Então, olha, eu quero aqui uma figura que começa com A. Procura aqui para mim, a criança vai começar. Ah, agora não pode começar, tem que ter no meio da palavra. Então, agora você vai procurar uma figura que tem A no meio da palavra. E a criança vai procurar ali uma figura que tem o A no meio da palavra. Lembrando que é figura, tá? Não é para ter o nome escrito. Ela que tem que pensar se no nome daquela figura tem a letra que você pediu. Fez isso, né? Aí você vai ensinar a criança a juntar uma vogal com a outra. Então a criança vai fazer, por exemplo, o som do A mais o som do I. Qual é esse som? A. E esse? I. Ah, muito bem. Vamos falar um pouquinho mais rápido? A, I, a, I, a, I, ai. Até a criança fala assim, ai, né, tia? Isso aí. Você pode fazer ui, ei, oi, tá vendo? Juntando um som de uma vogal com o som de outra vogal. Quando você faz isso, a criança percebe que ele formou uma palavra. Porque quando ela fala assim, oi, né, tia? Você fala assim, muito bem, o que que é isso, oi? Ah, tia, eu falo com meu colega, oi, né? Ou então quando ela fala au, eu falo assim, mas o que que é au? Ah, tia, é o cachorro. Aí eles costumam até fazer, né, imitar esse som. Então, eu acredito que se você está com essa criança que está com dificuldade aí para juntar os sons, você vai precisar voltar lá todo o processo da consciência de fonemas. Tá? Então, volta das vogais. Volta lá no som das vogais, vai ensinando a juntar um som com o outro de vogal. Depois que a criança compreendeu isso, você vai para o próximo passo. Aí você vai pegar uma outra letra do alfabeto e vai ensinar ela a juntar o som daquela letra mais as vogais. Consolidou, vai para a próxima. Consolidou, vai para a próxima. Dependendo da criança, você consegue pegar de duas a três letras por sessões para trabalhar o som. Depois você vai juntar esse som dessas letras com as vogais. Depois você vai colocar figuras ali e pedir para a criança identificar. Ou você pode dar para a criança recortar, por exemplo, você pega um livro com várias figuras ali, imagens, revistas, e pede para a criança recortar imagens que tem aquela letra, ou que começa com aquela letra, ou que começa com aquele pedacinho. Então, por exemplo, o B e o A, faz como? Ah, Bá, né, tia? Muito bem, Bá. Então vamos procurar aqui uma figura que tem bar, que começa com bar. Ou então você pode pedir para a criança falar. Fala para mim alguma coisa que começa com bar. E deixa a criança pensar ali. Ah, se ela não conseguir, você ajuda. Lembra que ela precisa concluir a tarefa? Ah, vou te dar uma chance, hein? Olha, tem um animal que vive no mar, ele é bem grande. Se mesmo assim não conseguir, você fala, ó, baleia. Aí a criança, baleia, isso, muito bem. Então, essa profissional que colocou aqui que essa criança está com essa dúvida, né, de juntar esses sons dessas letras, é, é voltar no processo. É voltar, gente. E não tem como fugir disso, não, tá? Se você avançou, né, o que que deve ter acontecido aqui, provavelmente, ela ter avançado uma etapa antes de consolidar a etapa anterior. Por isso que é tão importante o monitoramento, tá? Porque é através do monitoramento que a gente consegue saber se a gente vai conseguir avançar, né, dar o próximo passo ou não. O que eu quero chamar a atenção para vocês nesse encontro, né, nesse bate-papo, nessas dúvidas que eu coloquei lá. E olha, gente, eu anotei, eu acho que umas 20 aqui no meu caderno e tem, assim, tantas outras lá. Mas o que eu percebi que muitos profissionais, mas muito mesmo, colocaram dúvidas relacionadas a TDAH, autismo, dislexia, tá? Inclusive, eu trouxe várias aqui e tem várias ainda para eu ir respondendo.
Mas vocês percebem que todas essas dúvidas que eu trouxe, né, que nós falamos aqui, as dúvidas estão gerando em torno do transtorno? Vocês conseguiram ter essa visão? Que é assim, não sei o que para dislexia, como fazer não sei o que para TDAH, como atividades para autista. O que eu quero chamar a atenção aqui? Quando a gente foca no transtorno, nós não conseguimos gerar avanços. Se tratando de alfabetização, o nosso foco não pode ser o transtorno. É lógico que a gente precisa levar em consideração, né, o comportamento da criança ali, né, o que o transtorno causou de prejuízo comportamental. Precisamos, né, para ter uma boa intervenção. Porém, o nosso foco, quando a gente vai escolher o que utilizar com aquela criança, quando a gente vai escolher o material para intervir, quando a gente vai escolher o protocolo dela, quando eu for montar meu protocolo de intervenção, eu não posso focar no transtorno. Qual é um erro muito comum que acontece que a gente faz isso? Né? Qual é o erro? A gente vai lá na internet e coloca assim: atividades de alfabetização para criança com dislexia. Atividades de alfabetização para criança com TDAH. Atividade de alfabetização para criança autista. Eu também fiz isso no meu começo de carreira, gente. Não é vergonha para ninguém confessar que já fez isso na vida, tá? É comum, porque quando a gente não sabe, né, não tem ali um direcionamento claro, a gente acha que é esse mesmo caminho, né? Eu vou lá no Google, vou pesquisar, ou então compra aquelas apostilas, né, que na internet tá aí cheio de material vendendo, né? Todo dia tem material vendendo. Apostilas para autista, apostila de alfabetização para TDAH, apostila de alfabetização para dislexia. Então, o nosso olhar fica voltado para o transtorno e não para o que a criança realmente precisa. Porque pensa comigo, pega duas crianças autistas. Vamos pegar assim, ó, duas crianças autistas que não estão alfabetizadas ainda. Elas vão ter dificuldades diferentes. Talvez uma já vai saber o alfabeto todo, a outra não vai saber. Talvez uma vai memorizar mais rápido, a outra não. Talvez um vai aprender melhor fazendo, o outro vai aprender melhor ouvindo. E não, então eu não consigo generalizar, eu não consigo comprar uma apostila de material, aplicar com todos os aprendentes que têm aquele transtorno e ter resultado. Joselene, então você está falando que esses materiais que vende não serve? Não é isso. Você pode até usar. Se você souber o nível funcional de aprendizagem da criança que você está atendendo, você vai conseguir utilizar esses materiais de acordo com o nível funcional dele. Então, o foco não pode ser no transtorno. E aí, qual é um outro erro que a gente comete? A gente vai lá, recebe a criança, né? Nós, psicopedagogos, neuropsicopedagogos principalmente, recebemos a criança e a criança tem uma suspeita de um transtorno. Então, a gente precisa fazer ali uma avaliação, né? Neuropsicopedagógica, psicopedagógica, para identificar ali se tem sintomas ou não daquele transtorno, né? Que a família trouxe ali as queixas. Que a gente precisa fazer um relatório de devolutivo e entregar isso para a família, né? Para a família voltar para o neurologista e ele dar um laudo se for o caso. Aí, essa avaliação, ela é uma avaliação para levantar hipóteses diagnósticas, certo? Qual é o nosso erro? Pegar essa avaliação como base para intervir com a criança que precisa ser alfabetizada. Essas avaliações neuropsicológicas, neuropsicopedagógicas, psicopedagógicas, elas não servem para alfabetização. Porque para eu montar um protocolo de alfabetização clínica para atender essas crianças aqui no meu consultório que chegam, independente do transtorno que ela tenha, eu preciso avaliar as áreas da leitura e escrita. Leitura, escrita, consciência fonológica, habilidades chaves. Se eu não avaliar, eu vou intervir com tentativa e erro, tentativa e erro. Quando eu faço o mapeamento do nível funcional, eu sei exatamente onde essa criança travou. E aí, quando eu vou montar o meu protocolo, eu já sei exatamente o que colocar nesse protocolo. Então, a avaliação para levantar a hipótese diagnóstica não é a mesma avaliação
que você vai usar para intervir em casos de alfabetização. Quando você vai intervir em casos de alfabetização, é uma avaliação específica. Eu até costumo falar com as meninas do PAC que essa avaliação é como se a gente virasse a criança do avesso, né? Porque a gente investiga tantos detalhes e que fazem tanta diferença na intervenção com a criança, né? Que a gente praticamente vira a criança do avesso para identificar ali as dificuldades que ela tem em montar o nível funcional da aprendizagem dela. Porém, é aí que está o segredo. Porque se eu sei, né? Por que que muitas profissionais se sentem ansiosas diante de um caso de alfabetização? Porque ela não sabe o que fazer. Meu Deus, chegou uma criança para me alfabetizar agora, é autista, ou tem TDAH, ou tem dislexia, porque o público que chega para a gente é esse, né? A maioria deles é esse. Então a gente fala assim: o que que eu vou fazer com esse menino? E aí a gente fica, uma sessão faz isso, uma sessão faz aquilo, compra um monte de jogos, porque a gente usou um jogo, a gente já não sabe mais o que fazer com aquele jogo, a gente já compra outro e depois compra outro e vai enchendo o armário, entupindo o armário de jogos. Sendo que, quando eu sei o nível funcional da aprendizagem, eu posso usar um jogo de diferentes formas. Eu já fiz sessões onde eu estimulei 5 áreas usando o mesmo jogo, o mesmo recurso. Uma sessão inteira. E a criança não enjoou e a criança não queria ir embora no final, tá? Com um único jogo. Fui puxando, sabe os ganchos que a gente costuma falar? Puxei um gancho, estimulei uma coisa, puxei outro gancho, estimulei outra coisa, puxei. Por quê? Porque eu já tinha claro na minha cabeça o que eu ia trabalhar com a criança. Então, quando a gente já tem claro o que você vai fazer, você não fica ansiosa, você tem resultados muito mais rápido, assim como eu tive com aquela criança que foi alfabetizada, né, com 6 sessões, na sétima fui avaliar, a criança já estava lendo. Mas por quê? Porque eu sabia o meu ponto de partida, tá? Eu sabia o meu ponto de partida. E aí, talvez você esteja se perguntando, né, Josilene, mas como que faz essa avaliação, né? Onde que encontra esses testes? Então, esses materiais, né, para avaliar de forma tão minuciosa leitura, escrita, consciência fonológica, habilidades chaves, você encontra eles todos juntos, tá? Dentro do programa PAC, que é o Programa de Aceleração da Alfabetização Clínica. É um programa pensado exatamente para alfabetizar crianças com transtornos. Joslaine, mas eu atendo crianças sem transtorno, funciona? Lógico que sim. Se funciona para criança que tem transtorno, que tem, né, suas peculiaridades aí, suas dificuldades um pouco mais acentuadas, imagina para criança que não tem, tá? Mas por que que ele foi pensado para crianças que têm transtorno? Porque ele vai investigar além das habilidades que a gente já conhece de leitura e escrita. Então, a gente também consegue trabalhar com essas crianças áreas onde elas podem estar travadas e por isso que elas não estão avançando na leitura. Por isso que, de repente, ela está com uma dificuldade em relação letra-som. Por isso que ela não está conseguindo, aprender. Parece que você ensina numa sessão, na outra ela esqueceu. Então, o PAAC, ele não te ensina só a estimular leitura e escrita. Não é só você ensinar a criança a juntar uma letra na outra, fazer uma letra com a outra, fazer um nome, copiar. Não é isso, tá? É um programa de aceleração da alfabetização clínica, onde você vai aprender a avaliar todas essas áreas, tá? Montar o perfil, o nível funcional da criança, montar o protocolo, enfim, tá tudo lá. Ou você também pode pesquisar na internet materiais, tá? Que vão avaliar essas áreas que eu falei, tá? Você pode escolher. O importante é que o nosso foco não seja no transtorno que a criança tem. O meu foco só pode ser o transtorno se eu estou trabalhando ali uma estimulação cognitiva e eu não trabalho com alfabetização, meu foco é outro. Aí sim. Agora, se eu estou trabalhando com alfabetização, eu não vou focar no transtorno daquela criança para estimular a alfabetização, certo? E se porventura você sentiu interesse, né, quer saber mais aí sobre o PAC, sobre como funciona, sobre as aulas, lá no link da bio, da minha bio lá do Instagram, você vai entrar no meu Instagram. Vai lá na bio, lá tem um link azul, você pode clicar lá, tem uma lista de espera, preenche seus dados, que depois a minha equipe entra em contato com vocês para passar as maiores informações, tá?
Então, você pode entrar para o programa, que já tem tudo lá organizado, ou você pode também comprar essas licenças, né, esses materiais que normalmente te encontram eles licenciados, onde você paga um valor para ter essas licenças, tá? Você pode utilizar desses materiais também que você vai encontrar na internet, tá? Dentro do parque já está tudo organizado, mas você também pode procurar em outros locais, certo?